do método de aprovação, o que ele consiste, assim, de metodologia de aprendizado? São tudo coisas que você aprendeu na vida, você estudou em outro lugar também? Não, veja. Aí, em relação ao método que eu ensino, é assim. É essencialmente o que eu fiz que deu certo. Ponto. Tá. Tá? Agora, Gerson, o que você fez que deu certo? Depois eu fui pesquisar por que deu certo. Tá? Por que isso deu certo? Aí, quando você vai pesquisar em livro de aprendizagem, de neurociência, artigos científicos, você vai ver, pô, isso aqui deu certo por causa disso, isso aqui deu certo por causa disso. É o fundamento, deu certo por causa disso. Entendeu? Então eu vou explicando. Então você já fazia isso sem saber de uma parte científica, depois foi Não, criar... quando eu estudava eu não me preocupava muito com isso, né? Assim, qual era o fundamento científico? Se deu certo, deu, valeu, entendeu? É? Agora, nem sempre tudo que dá certo pra mim dará necessariamente pra você, entendeu? Mas tudo que hoje em dia está nas aulas que eu ministro tem que ter esses dois critérios. Um critério de experiência pessoal e um critério de ter algum fundamento científico por trás. E tem coisas que são analisadas por mim e que às vezes as pessoas acham que está errado, ou acham que é de outro jeito, porque não analisaram o negócio direito. Eu vou dar um exemplo. Vou dar só um exemplo para você ver como é que o negócio funciona. Você vai estudar alguma coisa. E aí quando você vai estudar, existe com o tempo você começa a não lembrar de tudo que você estudou, que você viu lá. Né? Não existe, você não consegue lembrar de tudo. E aí tem um estudo de um cara, Ebbinghaus, que ele bota uma famosa curva do esquecimento. Já ouviu falar dessas curvas do esquecimento? Não. É tipo assim, você começa a estudar aqui você sabe tudo, aí vem uma curva assim pra baixo. Ela não desce assim não, ela desce assim. Você não sabe quase mais nada daqui a uma semana. É uma queda quase, né? É uma queda muito grande, entendeu? Aí com base nessa queda, saíram análises no seguinte sentido. Bom, se no outro dia já caiu muito, então, teoricamente se falando, né? Então eu preciso fazer uma revisão daqui a uma hora, quando acabar de estudar, uma revisão com 24 horas, uma revisão com 48 horas, uma revisão com uma semana, uma revisão para manter. Pô, na teoria isso é lindo, maravilhoso, né? Lá na prática. É um saco, eu acredito. Não tem como. Não tem como. Pela quantidade de coisa que você precisa estudar, não tem como. Então, assim, na teoria funciona bonito, mas na prática não dá. E quando você vai analisar todos os aspectos científicos disso aí, não é bem assim. A análise dele não foi exatamente com estudo, foi com memorização de palavras esparsas, soltas. Então, não é desse jeito. Então, a técnica para isso já não deveria ser bem assim. Então, por exemplo, para mim sempre funcionou assim. Eu estudo durante uma semana, no início da semana reviso tudo que tinha estudado na semana você anterior. Estuda uma semana, aí no início Estou da estudando outra... aqui a semana, segunda-feira eu reviso. Ah, tá. Revisa a semana toda. A semana toda, tudo que eu revisei para trás. Aí estudo mais uma semana, aí no começo da semana reviso as 2 anteriores. Aí na terceira semana reviso as 3 anteriores. E assim vai. Isso funcionou para mim. Funciona para a maioria das pessoas, para a maioria dos meus alunos. Funciona para 100%? Não, que nada é 100%. Mas funciona para a maioria deles. Mas é uma adaptação disso, porque se for para fazer exatamente como estava lá na teoria, não funciona. Entendeu? Então, provavelmente, esse tipo de técnica foi elaborada a partir de uma análise de um determinado estudo que na hora que você vai ver na prática não dá certo. Não, é impossível você ficar revisando de 2 horas, 24 horas, 48 horas. Não, pô. E ainda mais, imagina que para concurso são conteúdos densos. Para ter que revisar todo dia. É muita coisa. Então, esse é um exemplo. Então, tá aliado a minha experiência prática com a teoria. Porque se eu fosse só um cara de experiência prática, poderia ter coisas que eu ia ensinar que não funciona para mim, mas não funciona para mais ninguém. Né? Ou se eu fosse um cara só de teoria,
Eu dizia assim, porra, mas na teoria tá aí, pô. Você tem que revisar, não sei o que, e aí o cara não tem como, né? Aí a pessoa que ia estudar comigo ia se ferrar, porque eu sou um cara teórico. Eu tô fazendo, mas tá dando errado. Tá fazendo errado. Que nem aqueles caras, não, a culpa é sempre sua, pô, você tá fazendo errado. O livro tá aí. Eu já expliquei como é que é, né? Então assim, minha forma de fazer é aliar essas duas questões, né? Tipo, a experiência com o fundamento teórico daquilo, né? Acho que funciona por causa disso, né?